Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 12º ano, no tema das probabilidades, no subtema da distribuição normal. Vou então resolver aqui neste vídeo estes dois exercícios sobre distribuição normal, este que saiu no teste intermédio de 2008 e depois este aqui um pouco mais abaixo, que saiu no exame de 2002 da primeira fase. Bem, o primeiro exercício diz-nos o seguinte: a curva de Gauss, que é esta curvazinha da distribuição normal, representada na figura, está associada a uma variável aleatória x com distribuição normal. Tal como a figura sugere, a curva é simétrica relativamente à reta de equação x igual a 2, que é assim esta reta vertical. Para um certo valor de A, tem-se que a probabilidade de x ser maior do que A é exatamente 15%. Qual dos seguintes valores pode ser então o valor de A? Bem, repara aqui no seguinte: tu tens que a probabilidade de x ser maior do que A é exatamente igual a 15%, e repara que se tu dividisses assim aqui a curva assim pelo meio, pelo eixo de simetria, isto ficava-te, quer dizer, 50% para cada lado. Então imagina o seguinte: se te dizem que a probabilidade de x ser maior do que A é 15%, alguma vez este A poderia ser um valor antes do valor médio, por exemplo, estar aqui? Não, porque pelo menos com mais 50% levava, não é? Repara, x ser maior do que A, se A for inferior a 2 seria isto tudo, e repara que se de metade para a direita é 50%, obviamente que se A fosse inferior ao valor médio, tu terias mais do que 50%. Repara que nestas condições, então este A terá de ser superior a 2, não é? Se metade é 50%, antes de 2 nunca poderia ser. Então há de ser o A mais ou menos aqui, não é? Por exemplo, esta metade era 50% e aqui teriam de estar 15%. Então isto fica fácil, porque será que o A podia ser 1? Não, 1 vem antes do valor médio, terias obviamente mais 50%. 1,5 maior do que 1,5, 1,5 vem antes do valor médio, então terias com certeza mais do que 50%. Será que o A podia ser 2? 2 seria exatamente no valor médio, então estava 50%, o que quer dizer a única opção que aqui faz sentido é a opção D, onde o A seria superior ao valor médio e aí teria uma probabilidade inferior a 50%. Sendo assim, a resposta correta seria então a resposta D. Depois, agora neste problema que saiu no exame de 2002 da primeira fase, diz-nos o seguinte: na figura ao lado estão então representados os gráficos de duas distribuições normais. Uma das distribuições tem valor médio A e desvio padrão B, e a outra distribuição tem valor médio C e tem ainda desvio padrão D. Os gráficos são simétricos os dois, né, em relação à mesma reta R. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Temos aqui uma relação entre os valores médios e depois uma outra relação entre os desvios padrões. Bem, repara no seguinte: se os gráficos são simétricos em relação à mesma reta, quer dizer que esta reta há de passar assim pelo meio das duas curvas. Ou seja, isso aqui é o valor médio das duas tem que ser o mesmo. Então, neste momento, só poderia ser a opção A ou então a opção B. Só apagar assim aqui. Para que o valor médio é o mesmo, nessa reta aos quais os gráficos são simétricos é a mesma, então a média terá de ser igual. Agora, relativamente ao desvio padrão, aqui deves conhecer o seguinte: se o desvio padrão for assim uma coisa, for assim um valor muito pequeno, a tua curva, quer dizer, a média menos uma vez o desvio padrão há de estar muito próximo e a curva há de ser assim bastante levantada. Se o teu desvio padrão for assim uma medida muito grande, a curva há de vai achatar mais, né? Porque primeira vez o desvio padrão há de estar mais longe da média, então a curva achata. Se o desvio padrão for mais pequeno, ou seja, se estiver mais perto da média, a curva há de ter assim um pico grande aqui em volta da média. Mediante esta ideia que te apresentei aqui, fica então fácil decidir a questão,
porque nós, no caso desta curva aqui, temos este desvio padrão B, e no caso da segunda curva, que é mais achatada, temos o desvio padrão D. Na curva mais achatada, o desvio padrão há de ser maior, então D é maior do que B, ou se quiseres pensar ao contrário, né? o B, aquele desvio padrão B, é menor do que o desvio padrão D. Sendo assim, a resposta correta, que está nestas condições, seria então a resposta B, que seria a resposta correta. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.